Eu, Paul, em nome de Cristo, desejo lhe relatar as provações que me afligem diariamente, para que se sinta inflamado pelo amor a Deus e se junte a mim em seu louvor. A prisão aqui é uma imagem verdadeira do inferno eterno. As torturas cruéis de todos os tipos, algemas, correntes de ferro, acrescentam-se o ódio, a vingança, as calúnias, o discurso obsceno, as discussões, os atos perversos, as injúrias, assim como a angústia e o sofrimento. Mas o Deus que esteve com as 3 crianças da fornalha ardente está sempre comigo. Ele me livrou destas tribulações e as tornou doces para mim no meio destes tormentos que normalmente aterrorizam outros. Pela graça de Deus, estou repleto de alegria e felicidade, porque não estou só. Cristo está comigo. Estas palavras pertencem a um sacerdote vietnamita, Paul Le Bao Tin, numa carta que escreveu em 1843, pouco antes do seu martírio. Felizmente, este tipo de relatos já não fazem parte da Igreja Católica Vietnamita dos dias de hoje. E embora continue a ser difícil falar sobre liberdade religiosa, a Igreja tem uma forte presença no país. Mesmo que entre os católicos vietnamitas continue forte a memória de uma fé religiosa marcada pelo sofrimento. Estas são os grilhões de madeira originais utilizadas pelo santo Joseph Lu Van Nguyen. Enquanto que estas são algemas de ferro de santo Andrew Dung Lac. Aqui podemos ver que os grilhões têm 3 abraçadeiras. Esta é para o pescoço, enquanto que as outras 2 servem para acorrentar as pernas. Quem quer que fosse que oferecesse aos soldados muito dinheiro, poderia ter uma corrente mais solta que lhe permitisse ficar com a postura normal. Caso contrário, os guardas apertariam mais uns anéis da corrente, forçando o prisioneiro a caminhar com uma postura mais curvada. Desde a chegada ao Vietnã em 1533, do primeiro missionário registrado, um português, até a visita do primeiro-ministro Nguyen Tan Dung à Santa Sé em 2007, se passaram 5 séculos. Uma era de perseguição dos católicos e de uma igreja em luta pelo direito de evangelizar livremente. Nos séculos XVI e XVII, os missionários dominicanos e jesuítas lutaram com governantes vietnamitas hostis, uma luta que alcançou o seu auge no século XIX, quando dezenas de milhares de católicos foram brutalmente assassinados. O século XX, no entanto, foi uma era dominada pelo comunismo, um sistema empenhado em erradicar qualquer sinal de religiosidade. Existe hoje um museu muito especial na cidade de Ho Chi Minh, um testemunho da história frequentemente difícil e dura da Igreja Católica Vietnamita. O motivo da construção deste centro foi despertar em todos os fiéis a luz da fé. Nesta sala podemos ver um barco. Ele simboliza a chegada dos primeiros missionários ocidentais numa embarcação, enquanto os primeiros vietnamitas também os receberam num barco. Atualmente, o barco é o símbolo da comunidade católica vietnamita. Um barco que navega entre 2 ondas, a da cultura e a da fé. Deste lado vemos uma descrição do Ocidente, enquanto que do outro vemos uma do Oriente. A comunidade católica é como um barco a navegar entre as ondas da cultura ocidental e oriental. O Vietnã precisa de você para ser transformado. O Vietnã é um estado comunista localizado no Sudeste Asiático e possui quase 90 milhões de habitantes. A economia vietnamita é baseada na agricultura. Devido aos estragos causados pelos 30 anos de guerras e à perda da ajuda financeira soviética, a economia do país é muito pobre e debilitada. Tufões, violentas chuvas e inundações aumentam os problemas econômicos e sociais do Vietnã. Os casos de AIDS explodiram rapidamente. A prostituição e o número de viciados em drogas injetáveis são os principais responsáveis pela transmissão do vírus no país, que também lidera a lista dos países em número de abortos.
A igreja vietnamita ocupa uma posição minoritária, cerca de 7 milhões de pessoas, ou 8% da população do país. Desse total, 6 milhões são católicos, enquanto a maior parte dos protestantes pertence às minorias étnicas tribais. Seja um agente transformador. Acesse nosso site e participe desse projeto. Aviva Missões, atendendo necessidades e criando oportunidades.